Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, olha, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira e hoje mais uma daquelas edições marcantes. Fica ligadinho aí que eu tenho certeza que você vai aprender e crescer demais no conhecimento e sempre conhecimento pautado nas Escrituras Sagradas. Antes de apresentar os meus convidados, tá aqui meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente conversar, interagir e falar, obviamente, sobre aquilo que a gente gosta demais, que é teologia. Estou esperando a sua mensagem por lá também, tá bom? Hoje, quem vai nos ajudar aqui na caminhada, na busca por respostas, é ele que é um parceiro aqui do programa, reverendo Amaury Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Amaury, graça e paz, ótima noite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, meu irmão. Graça e paz, privilégio estar aqui mais uma vez, caminhando junto com esses queridos irmãos que têm seguido o Vejam Só, Brasil e fora do Brasil. Sim. Sempre bênção estar aqui e poder conversar sobre as Escrituras Sagradas. Conhecer irmãos novos é sempre privilégio. E nosso desejo, mais uma vez, é de edificar o povo de Deus. Amém. É sempre um privilégio recebê-lo e aprender com o irmão também. Reverendo Amaury, para a gente começar, eu vou pedir as informações da igreja, por favor. Estamos na Igreja Presbiteriana da Penha, centrinho lá do bairro da Penha, e você pode nos encontrar, além do endereço físico lá, né, Major Rude 145, aos domingos 9, 11 e 18. Também você pode nos encontrar na rede social IPPenha. Se você colocar IPPenha, já acha aí nos meios todos de comunicação. PR Amaury Oliveira, pessoalmente também será uma alegria poder conversar com quem quiser interagir conosco online. Sim, tem lá, entra lá no site da igreja, tem todas as informações, além do contato do próprio reverendo Amaury, que nós já colocamos aí para você e vamos deixar salvo lá no perfil oficial do programa, @programa Vejam Só. E o reverendo Amaury é humilde, né? O centrinho da Penha. Penha deve ser maior do que 70% dos municípios do Brasil. Tem 440 mil habitantes. Ele é no centrinho ali da Penha. Centrinho ali, ó. Tudo pequeno, né? Boa, nossa querida Penha ali na Zona Leste, e é bem esse o trabalho que os irmãos realizam por lá também. Tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E o privilégio, e o Vejam Só tem o privilégio, né, na verdade, de receber na noite de hoje o pastor José Gladson, ele que é ministro da igreja Ministério Tabernáculo da Vida. Pastor José Gladson, graça e paz, uma ótima noite, seja muito bem-vindo ao Vejam Só, meu irmão. Graça e paz, irmão Zeca, a gente se sente muito honrado pelo convite da produção de estarmos aqui debatendo dois assuntos de tanta relevância na ortodoxia cristã, né? E a gente fica muito feliz. Nós estamos ali no bairro Perus, em São Paulo, Zona Oeste também, tem aproximadamente no bairro Perus, região, uns 400 mil habitantes, né? Cada bairro de São Paulo realmente é como se fosse um país da Europa, né, irmão Zeca? E nós estamos ali na Praça Inácio Dias, 64, do lado do cartório. Temos um culto somente aos sábados e temos um tabernáculo próprio em Carapicuíba, na Avenida Estrada da Fazendinha, 1299. Nós temos hoje, quarta-feira, culto de oração. Já está convidado, né, a partir das 19 horas, ali no Jardim Anistela, próximo à Granja Viana. Temos culto quarta e escola dominical às 9 horas. E estamos muito felizes de estar aqui com vocês, conhecendo essa preciosidade. Pastor Amaury, sempre é muito bom, né, estreitar laços. Sem dúvida. Né, é muito bom. Esse vozeirão tão bonito, se fosse pela voz, já tinha até perdido, né? É a voz do locutor de rádio. É, realmente uma voz, né, que realmente dá para trocar de voz. Esse é um privilégio para poucos, um privilégio para poucos. Reverendo Gladson, pastor Gladson, obrigado pelo carinho novamente. Deus abençoe. Os contatos da igreja e do irmão já apareceram aí para você. Ficarão salvos também no nosso perfil oficial, @programa Vejam Só. Então, se você quiser outras informações da igreja, do ministério dos nossos irmãos, é só você chegar por lá e entrar em contato com eles, tá certo? Vamos colocar na tela aí para a gente já iniciar a pergunta tema do programa de hoje, onde nós vamos falar sobre a doutrina da unidade e, obviamente, né, em contrapartida, em contraponto com a doutrina da Trindade. E a pergunta é: a doutrina da unidade é, de fato, uma heresia? O que a Bíblia fala e nos ensina sobre essa questão?
Nossos irmãos vão começar respondendo a nossa pergunta-tema, indicando, obviamente, a linha que eles vão seguir. Na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar respondendo a nossa enquete, tá bom? Depois nós vamos continuar a nossa conversa aqui. Reverendo Amaury inicia, depois o pastor Gladson vai ter a oportunidade também de responder, tá bom? Vamos lá, Rev, a doutrina da unidade é uma heresia? Então, nós já temos esse debate, né, de anos na história da igreja. Primeiro momento em que isso é debatido, 325, no Concílio de Nicéia. O debate é mais centrado até na própria natureza de Cristo, né? Não era um debate propriamente sobre a Trindade, mas sobre a pessoa de Cristo. E define-se como crença cristã naquele concílio que a crença em Deus se baseia na concepção, na percepção dentro das Escrituras Sagradas que há 3 pessoas na unidade divina. Então, por isso que o termo é triunidade. Uhum. Então, não é uma rejeição da unidade, mas é uma afirmação de que nesse único ser divino há 3 pessoas. Há uma unidade espiritual, há uma unidade superior àquilo que nós, como seres humanos, conhecemos e somos capazes de perceber. Decorrente disso, né, entendo que o termo aqui, unidade, está sendo usado para apontar a doutrina do unitarismo. Essa doutrina do unitarismo, ela vem sendo, ao longo dos anos, rejeitada como uma doutrina cristã. Ela vem sendo apontada como heresia. Então, nem sou eu aqui que vaticino. Se perguntarmos aos patriarcas, heresias, perguntarmos aos reformadores, heresias, perguntarmos aos cristãos ortodoxos, heresias, perguntarmos aos cristãos católicos, heresia, ou seja, né, no cômputo geral da história da igreja, nós temos o que chamamos de evolução do pensamento cristão, né? Ou seja, a revelação ela tem um processo. Uhum. E já no começo da caminhada do cristianismo definiu-se, né? Ou seja, entendeu-se da Escritura Sagrada, e ali não é uma filosofia, é uma interpretação dos textos das Escrituras e uma herança do ensino herdado dos apóstolos, que a correta forma de entender é a triunidade de Deus, não só uma unidade. O unitarismo foi condenado como heresia. Boa. Tá aí as reflexões iniciais do reverendo Amaury, depois, obviamente, vai poder explorar esse conceito aí que, apesar de ser considerado, na maioria, como um conceito ortodoxo, eu creio que é um dos mais difíceis de você explicar e de falar sobre. Então, todo mundo vai falar, não, é a Trindade, mas na hora de explicar, aí que é difícil. Nós vamos tentar ajudar nisso também. Pastor José Gladys, quero te ouvir, como é que o irmão responde à pergunta-tema do programa de hoje? Então, Mozeca, espectadores, irmãos, amado e pastor Amaury, o senhor iniciou muito bem com o Concílio de Nicéia 325, o qual estava ali Atanásio e Ários, e ali tinha as doutrinas, né? Se realmente é um único Deus ou 3 pessoas distintas. Quem começa a refutar essa doutrina da Trindade é o próprio dicionário. Se eu pegar qualquer dicionário, está lá escrito unidade de 3 pessoas distintas da religião pagã. Agora, a pergunta que eu faço para o senhor, nós somos pagãos ou somos cristãos? E quem defende essa tese, quem diz que é heresia, está cuspindo nas Escrituras desde Deuteronômio 6, verso 4. Ouve a Israel, só o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, é inaceitável você dizer que Deus é 3 pessoas distintas, sendo que as Escrituras, Isaías 44, ele diz, verso 6, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o teu Redentor, o teu Senhor e o teu marido. Nós temos 3 maridos ou um marido. Apocalipse 4, é claro, pastores, irmãos, amado, diz que há um só trono no céu e um assentado sobre o trono. Então, se tem um trono, se aqui tem uma cadeira, só vai ficar o Zeca, nós 2 vamos ficar em pé, porque só tem um trono. Então, quando o senhor diz que todos os pais disseram que era uma heresia, então ele está jogando as Escrituras, Isaías 45, 5, eu sou o Senhor e não há outro Deus, não há outro Deus fora de mim.
Então, a Bíblia Sagrada, Isaías 46, lembrai-vos das coisas passadas e da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, não há um Deus semelhante. Então, como é que você vai defender um outro semelhante, sendo que a Bíblia está dizendo que não há outro Deus semelhante a mim? Então, Jesus disse claro, o primeiro de todos os mandamentos, ouve, ó Israel. Só o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, as Escrituras, pastor Amaury, irmão Zeca e os nossos espectadores, é claro, nos mostra um único Deus, desde Gênesis, porque está incoerente, olha, haja, Deus dizendo e criou, sempre é no pronome pessoal, nunca no plural, na pluralidade, sempre Ele criou. Então, tudo foi feito por Ele e para Ele, Jesus Cristo. E sem Ele, nada que foi feito se fez. Então, a gente vê, Zeca, que as Escrituras mostram claramente a unidade de um Deus. Ele, como Pai, Ele criou todas as coisas. No princípio era o Verbo se fez carne em seu Filho Jesus Cristo, manifestando uma obra redentora salvística. O Evangelho de João 1,14, se fez carne, o Verbo, a palavra que criou todas as coisas, se fez carne. E nós vimos a glória de Deus na face de Jesus Cristo, o qual a Bíblia diz que Ele é o Deus bendito eternamente, Romanos 9,5. Então a gente vê que Ele diz, eu vou e volto para vós, e lhe enviarei o Espírito Consolador, que o mundo não conhece, mas vós conheceis, que está convosco. Quer dizer, quem estava com o discípulo, pastor Amaury, irmão Zé, quem estava com ele? E estará em vós, quem voltou no Pentecostes. A gente vai ver em Atos 16, claro, nas Escrituras, que o Espírito de Jesus impediu o apóstolo São Paulo de ir a Bitínia. Então a gente vê que Cristo, Jesus, é a pessoa de Deus na terra, e o Espírito Santo é a pessoa de Jesus Cristo na igreja, porque Ele disse que estaria conosco e em nós todos os dias até a consumação dos séculos. Boa, você viu que tem muita coisa para a gente falar e nós vamos tentar agilizar aqui para abordar o máximo possível dos temas que foram levantados, tá bom? Deixa eu rapidinho colocar a enquete para você participar. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só e vote. Nós já vamos colocar na tela. A pergunta da enquete é a mesma do programa. A doutrina da heresia, a doutrina da unidade é uma heresia? Essa é a pergunta lá da nossa enquete. Vamos às opções? 3 opções. Primeira delas, sim, ela nega a trindade bíblica. A reverenda Amaury já falou sobre isso. Segunda opção, não. Deus é absolutamente um, como o pastor José Gladson acabou de expor aqui e defender. E a terceira opção, não sei, estou em dúvida, preciso estudar e aprender e melhorar aí nessa questão do conhecimento. Espero que o programa de hoje auxilie nessa perspectiva. Tá bom? Nós vamos voltar a palavra aqui ao reverendo Amaury. E, reverendo, eu vou começar, inclusive deixando uma pergunta que não sei que foi uma pergunta retórica, mas que o pastor José Gladson fez aqui. Somos pagãos ou cristãos? Uhum. Então, primeira coisa assim, essa está cheio de textos e até vídeos na internet veiculando que a crença numa trindade é uma crença pagã, isso é uma desonestidade intelectual. Uma das formações minhas é ciências da religião. Não tem isso no paganismo antigo. Desafio qualquer aqui a mostrar com documentos arqueológicos essa crença no mundo antigo. Isso não é verdade. Havia panteão de deuses no mundo pagão antigo. Você pode... o melhor documento que temos hoje do Mircea Eliade sobre as crenças divinas mais antigas, né? Isso não é fato, né? A partir de um pequeno artefato encontrado, né, de uma divindade, que você tem 3 pessoas na estátua, se fizeram conclusões, aliás, nem se sabe se aquilo era uma divindade. Então, ou seja, há uma especulação religiosa feita em cima de uma estatueta encontrada na região de Canaã. Ou seja, mapeando as religiões antigas,
né, no tratado da história da religião, você tem esse mapeamento das divindades. Não existe essa crença, né, de trindade nos povos antigos. Existe politeísmo, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses, acreditavam num panteão. Tinha o deus da chuva, as divindades urânicas, a Gaia, que era a divindade da terra, e acreditavam que a vida vinha através de uma copulação de céu e terra. Você tinha, né, toda uma concepção das divindades urânicas, das divindades da terra, ligados à força da natureza, mas não tem essa crença de trindade no paganismo. Então, primeiro, isso não é uma crença pagã. Não tem como fundamentar isso. Segundo, quando nós defendemos e ensinamos a trindade, não estamos ensinando a existência de 3 deuses. Essa é a grande confusão feita ao longo da história. O trinitarianismo, ele não é politeísmo, é totalmente diferente. O que se crê, né, é em um único Deus. Agora, quando se discute trindade, está se discutindo a essência desse Deus, os atributos dessa divindade, a forma de existir e de ser dessa trindade, a essência desse ser que chamamos de Deus. Quando olhamos para as Escrituras, né, o que nós observamos desde o façamos do Gênesis, desde façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, aí vem a turma dizer que Deus estava conversando com os serafins. Isso é ilógico, não tem base nenhuma, nem se sabe se o serafim existia quando o mundo foi criado, quando Deus criou o ser humano. Não tem essa prova escriturística. Você tem os serafins e tem os querubins. Aliás, serafim aparece uma vez nas Escrituras, querubins aparecem outras vezes, mas você não sabe nem se esses seres são criação, né, lá no começo. Então, tudo isso especular em cima da Escritura. É claro, nós estamos aqui falando de interpretação das Escrituras. Dizer assim, a Bíblia diz isso, é contrário à hermenêutica. A primeira regra da hermenêutica é quem lê, interpreta. Então, quando a gente fala assim, a Bíblia diz isso, não é você está dizendo que a Bíblia diz isso, você está entendendo isso do que você está lendo no texto. Existe leitura e interpretação correta, leitura e interpretação equivocada do texto. Quando eu coloco assim, olha, a Bíblia diz, não, o texto está aqui, eu leio o texto, quem lê já interpreta. Mas não é interpretação. É interpretação, até a minha ênfase, meu tom de voz já interpreta, já é interpretativo. Eu posso errar ou acertar na interpretação. Quando os cristãos se reúnem no concílio de Nicéia, e que você tem lá o credo chamado credo niceno, e no credo niceno, a fé cristã, os cristãos daquele momento dizem assim, a nossa fé é essa. E você tem a turma que rejeita essa fé, essa turma é herege. E mais tarde, hoje nós temos um requentar do sabelianismo, um requentar do monarquinianismo, um requentar do modalismo, são as várias vertentes que já existiam ali. O debate já estava ali, o uso dos textos bíblicos já estavam ali. Aqueles irmãos de Nicéia, eles debateram, eles leram Gênesis, eles leram Isaías, eles leram Deuteronômio, eles leram o que os apóstolos escreveram, eles leram as cartas apostólicas, eles interpretaram dessa forma e disseram, olha, o que é o pensamento cristão é esse, o conceito do cristianismo é esse daqui. Os outros foram condenados como heresia. Requentar esse conceito é requentar uma heresia condenada lá atrás. Esses cristãos fizeram o que fizeram ali, colocando que esse Deus que a Bíblia apresenta, ele é diferente, ele transcende o raciocínio humano. O ser desse Deus é acima daquilo que é o ser humano. Eles reúnem ali, eles têm a afirmação do Velho Testamento, o Senhor Deus é o único Deus. Só que eles têm um problema. Jesus veio e disse que era Deus. Você tem Atos dizendo que o Espírito Santo é Deus. Mentiram contra o Espírito Santo que é Deus. Você tem o próprio João dizendo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus. Havia uma convivência, e esse Verbo se fez carne e veio estar entre nós. Eles têm a narração de Mateus dizendo que Jesus estava sendo batizado e uma voz do céu disse que era o Filho amado. Então, assim, os cristãos eles têm que explicar isso. E a explicação que eles dão para isso é um só Deus.
esse Deus único subsiste em 3 pessoas. Esse é o conceito do cristianismo. Outra crença tem direito de existir. Sim. Pastor José, vou devolver a palavra ao irmão e além de outros tópicos, o reverendo Amaury também tocou na questão do plural, já que o irmão na primeira fala citou, né, que todos os textos são no singular, né? Ele citou ali o texto do plural. Vou pedir para o irmão comentar e depois, obviamente, tecer outras observações, por favor. Pois é, pastor Amaury, é triste a gente ver homens que estudam tanto e cumprem-se a profecia de Isaías. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam. Porque ele falou que não tem texto, então vamos para vários textos, né? Vou citar um, por exemplo, que eu penso que seria o suficiente, mas nós temos vários. Isaías 45:12, é claro, eu, pronome pessoal, fiz a terra, criei nela o homem. Eu os fiz, as minhas mãos estenderam o céu e todos os seus exércitos. Quem é o exército de Deus, pastor Amaury? É anjos. Então, o senhor disse que não tinha um texto, então o senhor leva no seu acervo esse texto aqui. E a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então, a gente vê claro aqui que os exércitos de Deus, quando Deus estava dizendo, né, falando ali na criação de todas as coisas, tem Jeremias também, tem outras escrituras, mas a gente vê que ele disse que não existia deuses, o politeísmo. A gente vê, o Deus de Eclon, quando a gente vê várias vezes os profetas falando com os reis, por que não tem Deus em Israel? Por que você tem que ir ao Deus de Eclon, lá dos Moabitas e tanto? Então, existia sim. Então, a gente vê que essa crença de 3 deuses... Agora, engraçado, a Bíblia diz em Tiago 2,19, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, os demônios creem. Então, a gente vê, irmão Zeca, pastor Amaury, que os demônios estão mais crentes que muitos crentes, porque os demônios creem que só há um Deus. No entanto, os crentes verdadeiros creem que Deus é 3, como as religiões, os brahmices e tantos, até na própria linha espírita, eles creem em 3 e assim sucessivamente. Agora, o diabo também é 3? Aonde está nas escrituras? Ninguém defende que o diabo é 3. Agora, todo mundo defende que Deus é 3. E o diabo só é 1. A gente sabe, mas ele também é o espírito maligno, ele é pai da mentira. Então, a gente vê também os atributos de 3 no diabo, mas ninguém defende que o diabo é 3. Engraçado. E agora, Deus é 3, então? Sendo que nós temos escritura que só existe um Deus. O primeiro mandamento é claro no tetragrama, pastor Amaury. Não terás outros deuses fora de mim. Como que você vai conciliar 3 deuses no céu? Não tem como. Então, as escrituras é claro. Agora, nós temos que ver os atributos de Deus. Deus viu de antemão que o homem ia cair. Existiam atributos nesse Deus de paternidade, porque a própria escritura de Isaías 9,6, como é que nós vamos sair dessa escritura? A Bíblia diz que ele é pai da eternidade e Deus forte. A eternidade tem 2 pais. E a própria Bíblia diz, em Mateus 1:21, que Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. De quem uma mulher concebe, irmãos, ali está o Pai. Então, quem é o Pai de Jesus? As Escrituras, é claro, é o Espírito Santo. E a Bíblia diz, eu e o Pai somos um. Quem diz que é 3 são vocês, os trinitarianos, que diz que Deus é 3. Mas a Bíblia é clara, eu e o Pai somos um. Eu não sei onde eles acharam, agora eles pegam um concílio de 325 de um imperador cruel, ímpio, estava em declínio o seu império e ele quis arrumar um ajeitadozinho, pegou os eruditos na época. Por que não deixou o Aríus estar lá? Porque o Aríus que defendia ficou preso. Engraçado, um concílio que vamos chamar todo mundo, mas aquele que mais inflama uma doutrina, não, esse vamos prender. Isso é de Deus? Vamos ficar com um concílio de homens cruel, religiosos, eclesiásticos, que negam totalmente a existência de um único Deus? Eu não aceito, irmão. Pô, na sequência nós vamos devolver a palavra ao reverendo Amaury, mas eu vou chamar um intervalo, só para a gente não quebrar a sequência das falas, tá bom? Então, nós vamos fazer esse bloco, o primeiro um pouquinho menor. No próximo bloco a gente vai ter mais tempo para conversar. Antes do intervalo, coloca aqui para mim o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas? Procure pela Agrade. Código 11 3115 0819.
Vou falar aí para você novamente, 11 3115 0819. Anota, liga e tira todas as suas dúvidas sobre a grade. Tenho certeza que você vai se encaixar aí nos formatos e modelos oferecidos pela grade, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT aqui para você, site, vem conhecer a nossa programação, vem conhecer o nosso conteúdo, tem muita coisa boa preparada para você e para sua família. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre a doutrina da unidade, os conceitos da trindade, querendo saber se essa doutrina da unidade é uma heresia. Reverenda Mauri Oliveira, pastor José Gladson, que no primeiro bloco já deram as suas observações, uma caminhada aí já de muito conhecimento. Nós vamos iniciar esse bloco com a fala do reverendo Mauri. No bloco anterior, o pastor Gladson, além de outras ideias, colocou em xeque aí a questão do próprio Concílio de Nicéia, que é usado como base aí para a defesa do trinitarismo, e eu quero ouvir, Reverendo Mauri, as suas contribuições também. Então, primeiro, eu disse que não existe nenhum texto bíblico que diz que os anjos foram criados antes. Ele citou Isaías e o texto não diz isso. Aliás, exércitos ali podem nem ser anjos. Pode ser, inclusive, animais, os céus, os pássaros, ou seja... Então, não citou. Eu disse, eu não neguei o paganismo, o politeísmo. Pelo contrário, eu disse que existe politeísmo e no politeísmo existe um desenho de um panteão de deuses. Não existe trindade no panteísmo. Não existe. Coloco aqui, estou disposto a aprender se alguém souber me apresentar. Terceiro aqui, a questão do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi presidido por Eusébio de Cesareia. Ele não é um concílio de Constantino. Constantino, ele convoca o concílio porque ele é a autoridade regente. Ele é a autoridade, ele é o imperador, que se rendeu ali ao cristianismo. Tem todos os julgamentos que se faz de indícios, vestígios históricos para trás do que quem era Constantino, se converteu, não converteu, não dá para dizer, com os indícios históricos que temos hoje, se ele converteu de verdade ou não. Mas o fato é, com Constantino nós temos uma virada. O cristianismo de religião proibida se torna religião permitida. Nem é oficial ainda do Império, isso é mais tarde. Constantino convoca o concílio. Quem preside é Eusébio. O bispo de Roma é ativo diretamente, o bispo de Constantinopla. Ou seja, você tem ali um conjunto, um bispado. Ário não foi convocado porque era condenado como herege. Ário só falava coisa fora das escrituras. Ário era um presbítero, nem teólogo era. Ele era um presbítero, ele não era teólogo, ele não era bispo. Ele era um presbítero e foi rejeitado como herege. E é um herege, porque foi condenado pela igreja oficial como herege. Ou seja, quando você opta por alguém que foi condenado como herege, você está optando pelo opcional. Vamos dar um exemplo. Jesus foi condenado como herege no judaísmo. Eu sou seguidor de Jesus, não sou seguidor do judaísmo. Eu sou cristão. O cristianismo condenou Ário como herege. É o que ele é para o cristianismo. Hoje existe uma reinvenção, requentamento do arianismo. Isso é arianismo, não é cristianismo. Agora, dentro do cristianismo, o concílio reúne, e quando o concílio reúne, ele tem um problema. Ele tem Ário negando a divindade. Aliás, o Ário nem é unitarista. Outra coisa. É até desonesto dizer que o unitarismo é fundado em cima de arianismo. O movimento unitarista não é arianismo. Ário negava a divindade de Jesus. Ele não combatia a trindade. Ele negava que Jesus era Deus. Aí tinha o Espírito e tinha o Pai. Mas assim, a compreensão de Jesus de Ário, os filhos do arianismo hoje são os testemunhos de Jeová, Então, assim, o movimento unitarista fazendo uma defesa hoje de Ário é até estranho para mim.
Mas vamos lá. Dentro das Escrituras, o que o concílio reúne, ele tem que lidar é com questões como quando Jesus vai dizer, vão, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, quando Paulo está dizendo a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. É interessante que tem atribuições diferentes a cada pessoa da Trindade. E olha, e outra coisa, nenhum cristão sóbrio imagina que tem 3 deuses sentados no trono no céu. Isso não é a ideia. A ideia é, dentro da pessoa da divindade, dentro do ser da divindade, tem 3 pessoas, não 3 deuses. O cristianismo não crê em 3 deuses, ou os trinitarianos em 3 deuses. É um Deus que subsiste em 3 pessoas diferentes. E é o que a gente encontra nas Escrituras. Jesus diz, eu rogarei ao Pai. Jesus vai pedir a ele mesmo? Vai pedir a quem? É a outro. O Pai é outro que não Jesus. Ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele enviará o outro, o Consolador. Ou seja, olha, eu peço ao Pai, o Pai manda o Consolador. Ou seja, você tem aqui uma conversa, eleito segundo a presciência de Deus na santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus, porque são 3 os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito. Esses 3 são um. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando nos olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. A visão de Estevão, Jesus à direita de Deus. E assim vai. Ele tem Atos, Romanos e Tessalonicenses. Essa é a compreensão, e o que chamamos de Trindade é a explicação do que é descrito no texto bíblico. Boa. Vamos lá, pastor José Gladson, por favor. Então, pastor Amaury, primeiro não estou defendendo Ários, eu estou defendendo como que religiosos, encabeçado por imperador, prende que doutrina, o que é que nós temos a ver com Roma? Começa por aí. Infelizmente, eu estou fora. O Papa João Paulo II, quando veio ao Brasil, ele foi muito claro e disse, ora, Vossa Santidade, vocês estão perdendo muitos membros para o protestantismo. Ele disse assim, não, nós não estamos perdendo ninguém. Mas como não, Vossa Santidade? Nós somos todos irmãos. Então, chegou lá no trabalho do meu primo e disse assim, o Papa disse, nós somos todos irmãos. Ele disse assim, eu não. Ele disse, mas por quê? Não, nós somos todos irmãos na doutrina da Trindade. Ele disse assim, não, eu não creio na Trindade. Eu creio em um único Deus e sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, conforme Atos 2:38, Atos 8:12, Atos 10, Atos 19, Atos 22. O apóstolo São Paulo foi batizado em nome de Jesus, batizou 12 discípulos de João Batista em nome de Jesus, porque Paulo deu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Agora, o senhor disse que em comum 3 pessoas, a própria física, Newton disse que em 2 corpos não pode habitar, não tem como 2 corpos habitar ao mesmo tempo. Deus não é corpo. Mas se acabou, é pessoa. Se é pessoa, é corpo. Não. Se é pessoa, é corpo. Então, o senhor tem que destrinchar isso aí para nós. Podemos. Né? Então, a gente vê que isso é totalmente infundado. Todos os trinitarianos, todos, só pode pegar todos os trinitarianos, eles creem que ali era um anjo. Mas, no entanto, o pastor Amaury, ele diverge. Você pode buscar nas Escrituras, no contexto, os trinitarianos, eles assumem que ali é anjo. Agora, se nós pegarmos Isaías 14, como é que está escrito? Isaías 28, acerca de, falando de Satanás, o que ele era, a estrela antes. Então, a gente vê essa criação, como que ele foi formado. Como o senhor disse que não tem? A Escritura mostra como que ele foi formado. Era querumbi, formoso. Como é que o senhor disse que não tem texto? Tem muito texto, sim. Né? Então, a gente vê, pastor Amaury, irmão Zeca, as Escrituras, se você pegar, por exemplo, quando o senhor diz assim, Deus não está no senhor, pastor Amaury? Deus está no senhor? Tá? O senhor ora ao Pai. Mas Deus não está no Senhor, porque ora ao Pai. Jesus, como homem, orava ao Pai. Ele é o nosso exemplo, né? Mas ele diz, eu enviaria o Consolador em meu nome. Nós não podemos citar parte da Escritura, nós temos que citar toda a Escritura. Em todo o contexto que Jesus está falando, o Consolador, eu vou e volto para vós. Enviarei o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Mas vós conheceis, porque está, quer dizer, verbo está. Quem estava com o discípulo? Jesus. Quem voltou no Pentecostes? A Bíblia é claro. Atos 20, verso 28. E a gente vê toda a Escritura. Olhai por vós, por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Nós, apacentadores, né?
para apacentar a igreja de Deus, que ele mesmo resgatou com o seu próprio sangue. Quer dizer, foi o Espírito Santo que sangrou no Calvário ou foi Jesus Cristo? Mas, no entanto, as Escrituras estão atribuindo a quem? Ao Espírito Santo. Então, a gente vê os atributos de Deus, as manifestações de Deus em obras, não em pessoas, pastor. O problema os trinitarianos é que não sabem explicar, é como o Zeca bem falou, não sabem explicar e ficam arrumando arranjos para defender uma doutrina romana que não é cristã. Vamos lá, devolver a palavra, Reverendo Mauri, por favor. Em primeiro lugar, 325 não é a Igreja Católica Romana. Isso aí é um equívoco histórico, tá? Isso é um anacronismo. O Concílio de Nicéia não é a doutrina romana, é a doutrina dos cristãos. Os cristãos que estão ali são os cristãos que vêm da perseguição. São os cristãos que vêm da igreja primitiva. Você tem os pais da igreja, os filhos dos pais da igreja patrística, e você tem ali os cristãos verdadeiros, e o contraste ali é cristianismo, judaísmo e paganismo. O cristianismo se define assim, como está no Concílio de Nicéia. Fora isso que existe é o judaísmo e fora isso que existe é o paganismo. O Constantino vem do paganismo. O Constantino, ele vem de lá, e de lá ele muda, e há quem diga que ele não tenha de fato convertido, mas há mais indícios de conversão do que não, né? Então, mas vamos lá. O concílio reúne, e ele reúne para identificar o que é a crença verdadeira diante de um ataque a essa crença praticado por Ario. Aliás, Ario foi perseguido, ele não estava preso no Concílio de Nicéia, foi preso depois, porque ele foi condenado como herege e preso depois por causa de sua insistência em continuar ensinando o que ensinava. E em 336 ele morre reintegrado à igreja. Foi preso por quem? Ele foi preso depois. Mas por quem? Ele foi preso pelo imperador. Pelo imperador. Pelo imperador. O Roma. Não, pelo imperador. Você está confundindo Império Romano com a Igreja Romana. São duas coisas distintas. Igreja Romana é uma coisa, Império Romano é outra. Aí, se você vem na Idade Média, quando Estado e Igreja estão fundidos, é uma coisa. Dizer que isso já acontecia em 325, no Concílio de Nicéia, é anacronismo. A política não casou? Anacronismo. Não, política naquele momento não, meu irmão. Naquele momento, o que você tem é o imperador convocando os bispos para reunir. Agora, quem preside é Eusébio. Quem define a doutrina não é Constantino. Constantino esteve presente, mas Constantino não formulou doutrina. Constantino me arruma um documento que mostra que Constantino formulou a doutrina. Ele queria defender o seu reino. Não. Ele estava em declínio. Então ele pegou os religiosos, mas vamos fazer aqui. É lógico que ele não ia presidir. Preste atenção. Ele foi um bom governante porque ele tem dentro do império dele um debate teológico. Ele reúne os interessados no debate para debater e definir a crença deles. Só isso que ele faz. Ele não debate a crença. Constantino não vai lá e escreve o texto. Lógico. Quem escreve o texto são os bispos. E quem condena Ario são os bispos, não Constantino. Bispos, que igreja que eles eram, pastor? É um concílio ecumênico, meu irmão. O concílio vem gente de Alexandria, vem gente de Constantinopla. Roma estava presente? Roma, não tinha um bispo de Roma. Aí já tinha, mas o senhor falou que não tinha. Tinha um bispo de Roma. Mas já tinha? Apareceu Não, presta atenção. Eu não disse que não tinha Roma. Eu não disse que... O senhor disse que não tinha? Eu disse que não tinha Igreja Católica Romana. Então é a mesma não tem, coisa. Não. Mesma coisa não. Se você tem um bispo de Constantinopla... Meu irmão, existe um bispo em Constantinopla que nunca se submeteu ao bispo de Roma. O senhor já leu a história da Igreja Ortodoxa? Existiu um patriarca da Igreja de Alexandria, no Egito, que nunca se submeteu ao bispo de Roma. Esses representantes estavam lá. Esse é um concílio chamado ecumênico. Você tem o bispo de Roma. Roma, nesse contexto, é só uma igreja. O bispo de Roma, nesse contexto, não é papa. Existia 5 grandes patriarcados. E um bispo não tinha ascensão sobre outro. Isso é de 550, 600 para frente. Para concluir, Rev. Não, então, isso aqui, né? Assim, voltando aqui, né, à questão, quando eu oro ao Pai, o Pai está em mim, é a prova de que eu não sou o Pai. E se Jesus está orando ao Pai e o Pai está nele, é a prova que ele não é o Pai, ele é Deus, mas ele não é o Pai. Porque ele pede algo. O argumento que o pastor José está usando aqui, quando ele diz assim, você não tem Deus e você não ora a Deus? Porque eu não sou Deus, eu sou outro.
Né? E Deus está em mim, ou seja, o Pai está em Cristo, mas o Pai não é o Filho. O Pai e o Filho são pessoas distintas, por isso o Filho ora ao Pai. Ok. 4 minutos e depois 1 minuto para cada um para consideração final, conclusão, para a gente encerrar. Então, vamos lá, pastor. Ele acabou de falar que realmente ele não é o Pai, mas Jesus disse. Então, a gente vê no Evangelho de João 8,19, disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Onde está teu Pai? E Jesus respondendo, não me conheceis a meu Pai? Se vós conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E o discípulo ficava interrogando isso. Jesus está sempre falando do Pai, o Pai é maior do que eu. E isso entregava a Jesus de uma tal maneira que você vai no Evangelho de João 14, Filipe disse assim, mostra-nos o Pai, Senhor. Isso, olha, nos basta. E a resposta de Jesus é clara, nítida. Estou, do verbo estar, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem veio a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que o Pai está em mim, as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então a gente vê claro nas Escrituras, Deus sempre manifestando na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus feito carne. 1 Timóteo 2, o que é que acontece? 2:1. Ora, há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ele como homem, em sua obra redentora. Agora ele falou lá de Estevão. Meu amigo, Estevão viu Jesus à direita. Direita quer dizer poder, se eu pega no grego aí, quer dizer poder. Então, quando João caiu aos seus pés como morto no Apocalipse, Deus colocou sobre ele o seu poder, disse, levanta-te. Então, direita quer dizer poder, pastor. Eu sou um bom conhecedor do grego, sabe que ali é poder. Conheço o grego e o grego quer dizer direita. Ao lado. Poder. Não, quer dizer ao lado, é posição de poder ao lado. É que o senhor está defendendo seu viés. Estou defendendo aqui o grego. Não, o senhor não está defendendo o grego. Eu estudei grego. Então, Direita no grego quer dizer direita. Sonho de Tongo, esses dois ficaram um debate por anos em um de Tongo. Imagine de direita, de poder, de esquerda, né? E a mulher de Zebedeu, então, Senhor, deixa que um sente à direita, o outro sente à esquerda. E o outro à esquerda. Disse. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá, 1 minutinho para as considerações finais, conclusão, que o nosso tempo já está gritando aqui. Se for o caso e se a agenda dos irmãos permitir, depois a gente faz uma continuação dessa conversa, tá bom? Ficou bom. Então vamos lá, 2 minutos para cada um, para a gente encerrar. Vai lá, reverendo Mauri, conclusões. O texto que o pastor está citando aqui, né, para concluir, ele diz, Jesus fala, não se turbe o coração, crê em Deus, crê também em mim. Também. Na casa do meu Pai, outro lugar, outra casa, tem lugar para vocês. E aí Jesus segue dizendo, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Jesus diz, vocês sabem, conheceis também... Por que não vai? Conhecereis também o meu Pai. Se vocês me conhecerem, conhecerão também o Pai. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é o caminho para chegar e acessar o Pai. Aí eles perguntam, assim, mostra-nos o Pai. Não. Aí segue, lá embaixo no 16, ele diz assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Ou seja, Jesus está dizendo, eu vou pedir ao Pai. Naquele dia vocês conhecerão que eu estou no Pai e tal. Ou seja, o que é exatamente esse contexto, né, da triunidade. Há uma unidade, né, em Deus, que é essa unidade soberana. Não dá, vou usar a lei da física para falar de Deus. Aliás, Deus não está na física, pastor? O senhor não crê que Deus está na física? Deus criou a lei da física. Deus criou a lei da física. Ou seja, Deus é maior do que a lei da física. E Deus, a própria Escritura dirá, ele é espírito. E como espírito, ele é espírito eterno, imutável, transcendente. Quando falamos de trindade, estamos falando dos aspectos da transcendência divina. E quando falamos, né, de certos atributos divinos, tem a ver com a imanência divina. E aqui é claramente Jesus dizendo que o Pai é outro. Eu rogarei por vocês ao Pai. Era melhor ele já fazer ali. Ele não fez ali. Ele rogou ao Pai. Então, essa é a crença do cristianismo. Guarde aí. Esse é o conceito do cristianismo. Outra crença é outra religião, não cristianismo.
2 minutos para as considerações finais, conclusão para a gente encerrar o programa. Não tem tréplica, déblica, nada, hein? Pois Vamos lá. E eu te falo que isso é uma crença do paganismo, tá? O dicionário tá lá, unidade, 3 pessoas distintas, religiões pagãs. Eu te pergunto, você é pagão ou você é cristão? Continue, então. Agora, eu gostaria de dar um texto para o pastor e ele só lê parte do versículo, parte A ou parte B, porque que ele não conclui? Em meu nome, enviaria o Consolador em meu nome. Então, eu veio em nome de Jesus, é claro. Agora, vamos pegar uma escritura, quando Jesus está falando sobre o novo nascimento, lá, né, aqui no novo nascimento, então ele chega falando para ele, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está, o verbo aqui está, no céu. Eu gostaria, porque não tem mais tempo, né? Eu queria que o senhor me explicasse como é que Jesus estava na terra e no céu ao mesmo tempo. Porque o texto é claro, não tem o que arranjar. Então, o texto é claro. Então, a gente vê nas Escrituras que Jesus é descrito como uma imagem do Deus invisível. Você não consegue ver outro Deus senão na pessoa de Jesus Cristo. Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. A Marta adorou Senhor. Então, a gente vê somente Jesus Cristo em uma única divindade, desde Gênesis até Apocalipse. Se você pegar Apocalipse 22, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Quer dizer, só quem tem anjo é Deus. E Jesus Cristo está dizendo que enviou o seu anjo. Mas os anjos, então, obedecem à ordem de 3 deuses? Então, meus irmãos, Deus os abençoe. Foi muito bom estar conosco. Obrigado, pastor, pelo carinho. Bom, você viu aí que ficou evidente que nós vamos precisar continuar esse debate, né? Depois nossa produção vai acertar aqui, vamos ver a agenda aqui, para a gente marcar um outro dia. Aí já faz a parte 2 e a parte 3, que já tem assunto para muita coisa. O contato do pastor José Gladys, do reverendo Amauri, à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá. Vamos colocar na tela aí rapidinho o resultado da nossa enquete para a gente poder encerrar a edição de hoje, por favor. Ah lá, a doutrina da unidade é uma heresia? Vamos ver como é que ficaram as porcentagens? Sim, é uma heresia, 71%, afinal de contas ela nega a trindade bíblica. 17% dizendo que não, Deus é absolutamente um. E o não sei, 12%. Um número alto até naqueles que estavam em dúvida. Espero que o programa tenha auxiliado você que estava em dúvida aí no seu pensamento. Obrigado a todo mundo que participou, que ajudou, que assistiu o programa. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.